Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra, e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de após o dilúvio as pessoas terem deixado de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese? Biblicamente não, porque a Bíblia não é um livro científico, este não é o propósito dela. Mas seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E sobre tudo isso, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tabletes cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto.
Isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquele tempo a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas com canseira e enfado. E esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos. Isto é, em sua época, a idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. E mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas de seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. E ele assim o fez, sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico, embora ele não tenha se proposto a explicar exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista a este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos.
Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito, muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de após o dilúvio as pessoas terem deixado de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese? Biblicamente não, porque a Bíblia não é um livro científico, este não é o propósito dela. Mas seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E sobre tudo isso, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tabletes cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto. Isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquele tempo a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo,
parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas com canseira e enfado. E esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos. Isto é, em sua época, a idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. E mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas de seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. E ele assim o fez, sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico, embora ele não tenha se proposto a explicar exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra, e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo.
Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de, após o dilúvio, as pessoas terem deixado de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese? Biblicamente não, porque a Bíblia não é um livro científico, este não é o propósito dela. Mas seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E sobre tudo isso, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tabletes cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto. Isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquele tempo a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas com canseira e enfado. E esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos. Isto é, em sua época, a idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. E mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas de seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. E ele assim o fez, sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico, embora ele não tenha se proposto a explicar exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas. Agora eu quero saber de você.
o que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra, e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de após o dilúvio as pessoas terem deixado de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese? Biblicamente não, porque a Bíblia não é um livro científico, este não é o propósito dela. Mas seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E sobre tudo isso, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tabletes cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa,
É evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto. Isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquele tempo a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas com canseira e enfado. E esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos. Isto é, em sua época, a idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. E mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas de seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. E ele assim o fez, sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico, embora ele não tenha se proposto a explicar exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista a este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente.
No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra, e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de após o dilúvio as pessoas terem deixado de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese? Biblicamente não, porque a Bíblia não é um livro científico, este não é o propósito dela. Mas seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E sobre tudo isso, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tabletes cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto. Isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquele tempo a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido,
naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas com canseira e enfado. E esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos. Isto é, em sua época, a idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. E mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas de seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. E ele assim o fez, sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico, embora ele não tenha se proposto a explicar exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido,
é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de após o dilúvio as pessoas terem deixado de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese? Biblicamente não, porque a Bíblia não é um livro científico, este não é o propósito dela. Mas seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E sobre tudo isso, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tabletes cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto. Isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquele tempo a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas com canseira e enfado. E esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos. Isto é, em sua época, a idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. E mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas de seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos.
E ele assim o fez, sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico, embora ele não tenha se proposto a explicar exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra, e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de após o dilúvio as pessoas terem deixado de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese? Biblicamente não, porque a Bíblia não é um livro científico, este não é o propósito dela. Mas seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E sobre tudo isso, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos.
Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tabletes cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto. Isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquele tempo a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos, o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas com canseira e enfado. E esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos. Isto é, em sua época, a idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. E mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas de seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. E ele assim o fez, sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico, embora ele não tenha se proposto a explicar exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis entre os capítulos 6 e 8.
De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5.000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito, muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos. E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra, e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima específico naquele tempo. Mas com o dilúvio, as condições de vida na Terra foram profundamente alteradas e essas características antediluvianas desapareceram. Quem defende essa hipótese sugere que isso explicaria o motivo de após o dilúvio as pessoas terem deixado de viver tantos anos. E aqui surge uma pergunta: é possível provar essa hipótese? Biblicamente não, porque a Bíblia não é um livro científico, este não é o propósito dela. Mas seja como for, até mesmo dentro da comunidade científica existe a defesa de que em algum momento no passado houve uma mudança climática drástica que alterou em muito as condições de vida das pessoas na Terra. E ainda dentro dessa linha de raciocínio de que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo por causa das condições de vida, alguns estudiosos argumentam que a longevidade das pessoas também estava relacionada a uma maior pureza no código genético do homem. Como aquelas eram as primeiras gerações da raça humana, muitas doenças e debilidades ainda não tinham sido desenvolvidas entre as pessoas. E sobre tudo isso, muita gente costuma dizer que esse tipo de assunto não passa de histórias bíblicas, com o objetivo claro de desacreditar os relatos bíblicos. Mas não é bem assim. Curiosamente, documentos antigos descobertos pela arqueologia também fazem referência a pessoas que supostamente viveram muitos anos. Na lista dos reis da Suméria, por exemplo, há o registro de homens que tiveram uma longevidade enorme antes que ocorresse na Terra uma grande inundação. Embora a idade dessas pessoas nos tabletes cuneiformes seja um tanto quanto fantasiosa, é evidente que diferentes povos estavam certos de que na antiguidade as pessoas viviam muito tempo. Porém, apesar das prováveis diferenças nas condições de vida naquele tempo, sem dúvida, a idade avançada de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser explicada à luz do propósito teológico para que eles vivessem tanto. Isso quer dizer que, embora pudesse haver causas naturais ou até sobrenaturais para que as pessoas vivessem centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito de Deus. Ao fazer com que as pessoas vivessem muitos anos durante esse período do Antigo Testamento, Deus permitiu que a humanidade se desenvolvesse em seu período inicial. Além disso, com as pessoas vivendo muitos anos, o conhecimento de Deus foi preservado e transmitido às gerações posteriores. Vale lembrar que naquele tempo a escrita não existia e o conhecimento era comunicado através da tradição oral. Dessa forma, as testemunhas originais tinham um papel fundamental na conservação e na integridade da informação. Então, por exemplo, com Adão, seus filhos e seus netos vivendo centenas de anos,
o conhecimento de Deus foi perpetuado de forma consistente na linhagem humana. Em outras palavras, uma pessoa nascida depois de 800 anos da queda do homem no Éden ainda podia conhecer o primeiro homem criado por Deus e obter dele todos os detalhes sobre a revelação divina. E depois, quando o propósito de Deus foi cumprido nesse sentido, naturalmente a expectativa de vida do homem foi reduzida até chegar aos padrões normais da atualidade. Ou seja, houve uma queda gradual na expectativa de vida das pessoas, que de 900 ou 800 anos passaram a viver 700, 600, 500, 400, depois 300, 200, até chegar perto dos 100 anos, que é a longevidade máxima registrada atualmente. No tempo de Abraão, por exemplo, parece que a idade das pessoas ainda superava os 150 anos, mas pouco depois, já na época de Moisés, a média dos anos de vida de uma pessoa ficava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, quando ele diz que os dias da vida de uma pessoa chegam a 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas com canseira e enfado. E esse salmo é um detalhe interessante contra a ideia de que naquele tempo os anos eram contados de forma diferente. Isso porque Moisés escreveu o livro de Gênesis, ou seja, o registro escrito a respeito de pessoas que viveram centenas de anos foi feito pelo mesmo homem que escreveu que uma pessoa vive cerca de 80 anos. Isto é, em sua época, a idade de uma pessoa comprovadamente já era contada em períodos de aproximadamente 360 dias. E mesmo assim, mesmo Moisés sabendo que aquela já não era mais a realidade da longevidade das pessoas de seu tempo, ele registrou que na antiguidade, antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos. E ele assim o fez, sem deixar qualquer indicativo de que seu registro era uma forma figurada de falar sobre o tempo de uma dinastia, sobre a longevidade de um clã, e não especificamente sobre a longevidade de uma pessoa. Portanto, parece razoável entender que Moisés registrou intencionalmente aquelas idades num relato histórico, embora ele não tenha se proposto a explicar exatamente o motivo de as pessoas alcançarem idades tão avançadas. Agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre a ideia de pessoas nos tempos bíblicos terem vivido tantos anos? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, seja membro para receber conteúdos exclusivos, e se você quiser se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Na Bíblia lemos relatos de pessoas que viveram 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Mas será que essas idades realmente são reais? Ou será que as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente na antiguidade? Afinal, por que as pessoas viviam tantos anos nos tempos do Antigo Testamento? Assista a este vídeo até o final, porque é exatamente sobre isto que falaremos a partir de agora. A primeira coisa que precisamos fazer é admitir que a Bíblia não explica por que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia fala apenas de um período da história humana em que as pessoas tinham uma vida tão longa que podia passar dos 900 anos. E esse período ocorreu antes do dilúvio que destruiu a humanidade, conforme registrado no livro de Gênesis, entre os capítulos 6 e 8. De acordo com o texto bíblico, antes do dilúvio parecia normal que as pessoas vivessem centenas de anos. Mas apesar de a Bíblia não explicar por que as pessoas viviam muitos anos naquele tempo do Antigo Testamento, algumas hipóteses são levantadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que naquela época o tempo era contado de forma diferente. No entanto, desde que se tem notícias, o homem sempre calculou os anos em períodos de pelo menos 360 dias. Isso porque essa contagem tinha a ver com ciclos lunares e as estações. Para se ter uma ideia, por volta de 5000 a.C., alguns povos já utilizavam calendários de 365 dias. Portanto, independentemente do tipo de calendário, os anos sempre foram anos. Então dizer que as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento porque o tempo era contado de forma diferente é algo muito improvável. Outras pessoas defendem que não se tratava de um método diferente de contar o tempo, mas de uma forma simbólica ou figurada de descrever a vida das pessoas. Uma possibilidade apontada por quem defende essa teoria é que talvez a idade elevada das pessoas do Antigo Testamento não representava a longevidade de um indivíduo em particular, mas representava a longevidade de sua dinastia. Mas é claro que considerar a idade das pessoas que viveram muitos anos no Antigo Testamento como simbólicas, ao invés de literais, não é a única explicação para essa questão. Dentro da narrativa bíblica, faz sentido entender que no início da humanidade realmente as pessoas viviam muitos anos.
E isso podia estar relacionado à condição natural da vida naquele tempo e principalmente a um propósito teológico. Então sim, uma das hipóteses levantadas pelos eruditos do Antigo Testamento diz que as pessoas viviam muitos anos naquela época porque as condições de vida antes do dilúvio eram muito diferentes. Nesse sentido, é sugerido que havia alguma diferença na atmosfera da Terra que protegia muito mais a vida no planeta, possibilitando que as pessoas vivessem tantos anos assim. Inclusive, o livro de Gênesis parece indicar que antes do dilúvio não chovia na Terra e que o planeta era envolto por algum tipo de massa de água, proporcionando um clima